Salete no ar, Salete. Boa noite, bem-vindos ao Serra Negra na Roda, um programa transmitido pela página do Facebook da Casa da Cultura e Cidadania da de Abril da Laje. O entrevistado de hoje é o historiador Walter Pomar, que é integrante da direção nacional do Partido dos Trabalhadores e um dos mais destacados analistas de conjuntura do país. Boa noite, Walter, muito obrigada pela sua participação, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Salete. Boa noite, Carlos Mota. Boa noite a quem estiver acompanhando aqui a live. Para a gente começar, assim, eu só ia dar um recado aqui para as pessoas que estão assistindo, que você vai sair daqui mais ou menos uma meia hora, não é isso? E depois volta. E então, assim, eu vou começar perguntando por um assunto que foi que me chamou a atenção quando eu te ouvi falando durante a campanha municipal, que você, para as eleições municipais, que você disse que é muito importante trazer as questões nacionais para a localidade, que é uma das coisas que a gente procura fazer aqui, né? E que eu acho que era importante na época, durante a discussão na campanha eleitoral, e que eu acho que continua sendo, porque a gente tem muitas questões importantes, como essa condução meio suicida da pandemia, o teto de gasto, que é uma questão que implica diretamente nos municípios, o auxílio emergencial. Então, eu queria assim, que você começasse falando qual que é a importância de trazer essas questões para cá, como que a gente pode fazer isso? O PT pode fazer isso e como é que a gente pode fazer isso? Veja, o exemplo que você deu é talvez o mais destacado, né? Nós somos um país que faz campanhas de vacinação todo ano contra a gripe. Nós vacinamos 70, 80 milhões de pessoas. Mas isso em tempos normais. Agora, sob o governo Bolsonaro, a gente está enfrentando uma situação inédita, que é a de não ter vacinas em quantidade suficiente para imunizar 70% da população brasileira e, com isso, bloquear o avanço da pandemia. E a gente não tem as vacinas porque o governo decidiu não adotar as medidas corriqueiras que o país já vem fazendo há muito tempo. É um exemplo prático que afeta a vida das pessoas no município. Quer dizer, aquele município lá, como Porto Alegre, como Manaus, como Araraquara, aqui Campinas, que está sendo obrigado a paralisar, a fazer lockdown, a reduzir a atividade das pessoas, para tentar reduzir o número de contaminações, o número de internamentos, o número de mortes. Isso é decorrência da política do governo federal. Quer dizer, é uma questão nacional. Um governo que não aposta no Sistema Único de Saúde afeta a vida de cada um dos brasileiros, de cada uma das brasileiras. Outro exemplo que você citou também, o tema do desemprego. A gente tem cerca de 40 milhões de pessoas. Eu vou repetir o número é 40 milhões de pessoas, aproximadamente, que gostariam de estar trabalhando e não acham emprego. E isso decorre da política econômica do governo federal. Um governo municipal, um governo estadual que queira fazer frente a isso, vai conseguir algum êxito, mas muito limitado. E por isso o tema da política nacional tem que ser compreendido como parte da política municipal. Não adianta nada no seu município você votar no vereador ou no prefeito ou apostar em soluções locais que sejam maravilhosas, se ao mesmo tempo você tem um governo estadual e um governo federal que vão na contramão da civilização. Agora, o que a gente pode fazer? No momento imediato, nessa situação que a gente está fazendo, a população tem que se mobilizar para derrubar o governo Bolsonaro. Não tem a menor possibilidade da gente evitar uma catástrofe que já está em curso nesse país, convivendo com esse presidente. Veja, a gente falava isso em 2020, quando tinha 20 mil mortos. E as pessoas, algumas diziam, não, se a gente se preocupar com isso, o governo vai ter dificuldade de governar, porque vai ter muita luta política, vamos deixar o governo governar, porque vamos priorizar a saúde. Bom, passou-se um ano e a gente tem mais de 250 mil mortos, porque deixar este governo governar é deixar ele contribuir para a expansão da pandemia, para a expansão do desemprego, para a expansão da miséria no país. Então, para mim, a questão imediata é mobilizar
pelo impeachment do presidente da República. Eu não vejo nenhuma outra solução de curto prazo para a situação nacional. Notem que foi a voto na Câmara, foi a voto no Senado e foi a sanção presidencial, uma medida provisória que facilitava a aquisição de vacinas pelos estados e municípios, quando o governo federal não estiver conseguindo fazer. O que o Bolsonaro fez? Vetou. Então, assim, ele não ajuda e impede quem quer fazer alguma coisa. Não tem possibilidade, na minha opinião, de convivência com uma situação desse tipo. Ou a população se mobiliza, ou nós vamos ter daqui a meses 500 mil mortos no país, que é um número, assim, é apocalíptico. É apocalíptico. Nos Estados Unidos, que também tinha até há pouco um governo parecido com o do Bolsonaro, eles estão já ultrapassando esse número. E vejam, nos Estados Unidos, esse número é maior do que o número desses que morreram em guerras. No caso aqui do Brasil, que pouca participação teve em guerras fora, é apocalíptico esse número. Então é assim que eu te responderia. Uhum. O que causa assim, perplexidade, eu acho que para qualquer pessoa, né, que tem um pouco de ainda haja com um pouco de razão, querer entender como é que esse homem, por que esse homem age dessa maneira absolutamente descontrolada. Por que ele sabota? O que ele tem? O que você acha? O que move essa pessoa, esse indivíduo, para fazer essas ações de sabotar o seu próprio povo? Veja, eu não acho que ele é politicamente descontrolado. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra, então eu não sei fazer uma análise científica, digamos assim, do Bolsonaro. Evidentemente, eu nunca convidaria ele para bater papo, tomar um café, nem nada parecido. E tenho a pior opinião possível. Agora, politicamente, eu acho que ele é perfeitamente racional. Ele tem um projeto para o país. Ele quer converter o Brasil numa nação primário exportadora, numa nação desindustrializada, numa nação onde a questão social é caso de polícia, numa nação absolutamente submissa aos Estados Unidos. Esse é o projeto. Esse projeto beneficia quem? Beneficia o pessoal do agronegócio, beneficia o pessoal do extrativismo mineral e beneficia o setor financeiro. Essas pessoas estão contentes com isso. Esse projeto do Bolsonaro leva o Brasil de volta ao que o Brasil era em 1920. Só que naquela época nós tínhamos 40 milhões de habitantes. Hoje nós temos mais de 210 milhões de habitantes. Ora, é fazer o Brasil grande e caber num molde pequeno. Desse ponto de vista, genocídio sanitário, armamento da população, negacionismo, tudo isso contribui para essa volta ao passado, que eu insisto, é uma escolha racional, não é um ato de loucura. Eu não acho que nós temos um despreparado no governo, ele está preparado para fazer o mal. Deixa eu explicar isso que eu acabei de falar usando uma ideia que me foi apresentada por uma colega que é professora na Unicamp. Chama-se Yara Frateschi. Ela dizia, o Bolsonaro não é um charlatão. Charlatão é uma pessoa que usa, abusa, manipula a boa-fé das pessoas. O charlatão manipula a boa-fé. O Bolsonaro manipula a má-fé das pessoas. Ele mobiliza uma camada reacionária, conservadora, agressiva, que existe na população brasileira. São uns 30% de pessoas que acham que o governo está bom. Essas pessoas se identificam com o estilo do Bolsonaro. É esse pedaço da sociedade brasileira que quer matar pobre, que fura fila, que é o meu primeiro, que acha que pode se apropriar do trabalho dos outros, que é um absurdo pagar salário e registrar trabalhador doméstico. É essas pessoas. Então, o Bolsonaro, na minha opinião, no âmbito pessoal, como eu disse, eu tenho a pior opinião sobre ele, mas eu não sou. Mas no âmbito político, é um cidadão que opera racionalmente. O projeto dele é que é trágico. Só que este projeto não é só do Bolsonaro.
é apoiado pela cúpula das Forças Armadas, por um pedaço grande do sistema judiciário e, principalmente, pessoal, é apoiado pelo setor financeiro, pelo agronegócio e pelo extrativismo, que, claro, de público, podem manter distância, podem fazer críticas, podem ter diferenças, mas, no geral, estão ganhando muito dinheiro. Essa é a minha opinião. E como tornar viável esse impeachment, né, do ponto de vista político e de mobilização popular, que acho que precisam das duas combinações para que se torne viável, não é isso? Veja, do ponto de vista político, é preciso criar uma situação no país que obrigue o projeto a começar a tramitar e ser levado a voto. E isso só vai ocorrer se os trabalhadores, as trabalhadoras, os setores populares se mobilizarem publicamente. Se continuar essa situação que a gente tem hoje, em que as pessoas, a maioria do povo, continua trabalhando normalmente, se expondo ao vírus, e os setores mais militantes, mais conscientes, e que têm também condições para se proteger, estão se preservando, o resultado é que nada vai acontecer, o Bolsonaro vai continuar governando o país até o final de 2022 e tem grandes chances de ser reeleito. Essa é a minha opinião, se a gente não fizer nada. O que é que tem que fazer? Tem que fazer mobilização. Onde puder fazer carreata, tem que fazer carreata. Onde puder fazer mobilização presencial com cuidados sanitários, tem que fazer mobilização com cuidados sanitários. Tem que fazer mobilização em rede social, tem que começar a fazer pressão. Pressão. Não é possível a gente assistir 250 mil pessoas mortas e vamos ficar esperando que a vacina venha. Não virá a vacina, até porque a lógica do Bolsonaro é se vacinar, o povo vai para a rua pressionar. Então, vamos adiar a vacina. Nós estamos numa situação que é uma escolha de Sofia, cada um de nós, que é se expor, correndo riscos, para poder pressionar, para tentar derrubar um cara que, se a gente não pressionar e não derrubar, vai continuar causando risco. É uma escolha de Sofia. Eu acho que nessa escolha a gente tem que escolher por pressionar. Em cada local, em cada situação, e cada pessoa saberá o que fazer, como fazer, quanto fazer. O que não pode é ficar essa situação atual em que a gente está vendo o país indo para o abismo e a gente está paralisado. Nós estamos paralisados. Me lembro, eu comentei isso numa aula que eu dei recentemente, numa atividade, aqueles filmes que a gente vê sobre como os nazistas trataram a população judaica na Europa. Né? Primeiro, eles chegam e tem a legislação, tem que andar com a estrela, e as pessoas, bom, algumas, mas foram embora, mas a maioria. Depois, você é obrigado a sair da sua casa e ir para um gueto. E no gueto, vamos fazer alguma coisa? Não, porque se a gente fizer uma coisa, vai piorar. Aí, já dentro do gueto, eles começam a tirar as pessoas e levar de trem para algum lugar. Vamos fazer alguma coisa? Não, vamos negociar quem vai. E foi o que aconteceu em alguns guetos. A direção do gueto negociando quem ia para os trens. Até que, no final, quando já não tinha mais chance de virar a mesa, as pessoas se deram conta de que deviam ter feito alguma coisa antes. Nós estamos nessa situação. Nós temos que fazer alguma coisa. É isso. Walter, você que tem uma relação assim bem próxima com as forças, os partidos de esquerda, você pode nos dar assim um panorama assim do que, assim, vamos dizer, institucionalmente, ou seja, no parlamento, em outras instâncias até, as forças de esquerda estão fazendo para levar adiante essa ideia de impedir o Bolsonaro de continuar aí? Não? Ok. Olha, a maior parte do centro, da esquerda e da direita não bolsonarista não trabalha com a hipótese de que será possível fazer o impeachment do Bolsonaro em 2021, nem em 2022. Então, quando você me pergunta, aqueles que se opõem ao Bolsonaro pretendem derrotá-lo como? Na direita, figuras como Maia, Dória, estão trabalhando com a hipótese de construir uma candidatura alternativa para 2022. Qual é o problema? O problema é que o Bolsonaro está no governo,
tem uma base social muito mobilizada e já demonstrou que é capaz de fazer concessões para poder viabilizar a sua permanência. Por exemplo, trocar o comando da Petrobras ou capitalizar o auxílio emergencial. As concessões que ele acabou fazendo para poder preservar a sua base de apoio e chegar em 2022 inteiro. Então, eu não acredito que essa opção que a direita não bolsonarista faz vai ter êxito, mas a opção que eles estão fazendo é essa, é esperar até 2022. Antes disso, eles tentaram, sem êxito, ganhar as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados. Sim. Vamos lembrar que a candidatura do Baleia Rossi foi arrasada. Teve uma votação muito pequena. E teve uma votação pequena, não porque a esquerda faltou, a esquerda votou nele. Sim. Não devia ter votado, na minha opinião, mas votou. Quem faltou foi uma parte da bancada do PSDB, uma parte da bancada do MDB, uma parte da bancada do DEM, que traiu seu candidato para ficar com Bolsonaro, já sinalizando que, na minha opinião, vai acabar acontecendo em 2022. O centro, para mim, quem é o centro? É o Partido Socialista e o Partido Democrático Trabalhista. Eu, sinceramente, não acho que esses dois partidos sejam de esquerda. Aliás, eu peço que as pessoas vejam que coisa inacreditável. Somente o PT, o PSOL, o PCdoB e a Rede não tiveram deputados votando a favor daquele facínora Daniel Silveira na Câmara dos Deputados. Ou seja, no PDT e no PSB, sem falar do PSDB, no DEM e do MDB, tem gente que votou com aquele facínora de extrema-direita. Bom, mas voltando, o PDT e o PSB, que na minha opinião são partidos de centro hoje, eles estão trabalhando para construir também uma candidatura para 2022. Eles apoiaram o pedido de impeachment, tem vários pedidos de impeachment na Câmara com a assinatura deles, mas eles não trabalham com a hipótese, a sério, de que seja possível afastar o Bolsonaro antes. O PSB não decidiu ainda o que vai fazer. Eles podem apoiar o Luciano Huck, eles podem convencer o Flávio Dino a ir para o PSB e apoiar, podem apoiar um outro nome. O PDT tem como candidato o Ciro Gomes, que honestamente avisou que o objetivo dele é tirar o PT do segundo turno. Exatamente. Então, assim, ou seja, o objetivo do Ciro Gomes, que é uma candidatura de centro, não é derrotar a direita, é derrotar a esquerda. E, por fim, na esquerda, no PT, no PCdoB e no PSOL, do ponto de vista institucional, tem disposição de tentar fazer o impeachment desse cidadão. O problema é que nós não temos força. Se não tiver mobilização popular, não adianta os 130 votos que a esquerda tem. E notem que a esquerda é mais ou menos do tamanho da extrema-direita na Câmara dos Deputados. A extrema-direita tem 130 votos, a esquerda tem mais ou menos 130 votos. Então, assim, tanto o PSOL quanto o PCdoB quanto o PT, se estivessem no poder deles, nosso, a gente faria o impeachment. Só que se não tiver mobilização social, o resto não vai apoiar. Então, de novo, a chave é mobilização. Se não tiver, a disputa vai para 2022. Se a disputa chegar em 2022, e se o Bolsonaro estiver lá, ou seja, se as coisas estiverem como estão agora, as chances dele estar no segundo turno são grandes. E se ele estiver no segundo turno, as chances dele vencer são grandes. Por isso é que agora tem que ser travada uma batalha em torno da vacinação, do emprego, do auxílio emergencial e do impeachment. Se essa batalha não tiver êxito, mas a gente desgastar bastante o Bolsonaro, já está de bom tamanho. Mas se a gente não fizer nada, ele vai chegar lá fortalecido. Perfeito. Salek. O que eu ia perguntar, ele meio que responder assim, se as pessoas não se sensibilizarem com esses milhares de mortes, né, qual seria o tom, né, qual que é a proposta aqui, né, que você tem que falar para mobilizar as pessoas? Economia indo mal, enfim, por onde, qual o caminho para você tocar as pessoas? O bolsonarista arrependido, sei lá, ou aquele que está indeciso se o governo é bom ou não. O que você acha disso daí, Walter? Veja, eu acho que nós temos setores sociais diferentes em disputa. Vou dar como exemplo a eleição de 2020. Mais de 40 milhões de pessoas não votaram em ninguém.
Uhum. Se abstiveram, votaram branco, votaram nulo. Dentre os que votaram, um pouco mais de 70% votou em candidaturas de direita. Então, note que a gente tem um problema imediato, que é explicar para os que não participaram do processo eleitoral que é necessário que eles participem. Explicar para os setores sociais que estão prejudicados pelo governo Bolsonaro que eles estão sendo prejudicados. E isso implica em apresentar alternativas, não só na questão da pandemia, mas também na questão do emprego, na questão dos preços e da inflação dos produtos. Então, a pauta, digamos assim, ela não é uma bala de prata, não é um assunto que vai resolver o problema. Nós temos que combinar, na minha opinião, pelo menos 3 níveis de discurso. Eu acho que um nível tem a ver com a questão imediata. Explicar para a população que a continuidade desse governo vai causar uma catástrofe sanitária sem igual. O segundo plano é esse da vida econômico-social. É um governo que está destruindo o tecido econômico-social do país, e isso vai causar, já no curto prazo e cada vez mais, desemprego estrutural maciço. O país está sendo detonado. E o terceiro nível é um projeto de médio prazo para o país. Quer dizer, o Bolsonaro ele tem uma distopia reacionária, né? É um país onde as pessoas estão armadas, né? Ou seja, você tem que estar vigiando o seu vizinho. Nós temos que apresentar outro projeto de país. Nós temos que debater com as pessoas um outro jeito de funcionar na sociedade. Eu não sou, em relação a isso, pessimista. Nós tivemos, com o nosso candidato, o Lula, preso, nós tivemos, com o Haddad tendo pouquíssimo tempo para fazer campanha, nós tivemos uma votação imensa. Se a memória não me falha, 47 milhões contra 57 milhões de votos. Então, nós, na verdade, se a gente tivesse virado 5 milhões de pessoas, nós tínhamos ganho. Então, não se trata de ganhar 210 milhões, entendeu? Se trata de disputar de 5 a 10 milhões de pessoas. E essas pessoas têm algumas que são gente que já votou na esquerda e se decepcionou com a política, com a esquerda, etc. Tem gente que nunca votou em ninguém. Tem gente que votou na direita e está se decepcionando com eles. E nós temos que ter discursos que sejam capazes de atingir o coração dessas diferentes pessoas. Agora, atenção, o maior discurso é povo na rua. A gente não precisa, se a gente achar que nós vamos enfrentar esses caras com live, com manifesto, com programas, podcasts, YouTubes e não sei o que, redes sociais, não vamos. Porque o único jeito de virar a mesa é colocar uma quantidade imensa de pessoas mobilizadas. Porque aí não tem como esconder. Veja, por exemplo, a patifaria que esse governo está fazendo no tema da saúde pública não aparece para uma parte da população, porque os meios de comunicação de massa não ligam todos os pontos. Isso vale para outros temas. Nós temos que... o único jeito de furar a bolha é pôr o povo na rua. Essa é a minha opinião. Mas com essa pandemia é meio complicado você, né, fazer isso daí, esse tipo de mobilização, você não acha? É complicadérrimo, mas ou a gente acha uma maneira de fazer, ou nós vamos ter o dobro de mortos daqui a alguns meses. Esse é o dilema de Sofia que eu falava. Exato. Ou seja, não, vamos nos proteger. O que aconteceu? Passou um ano, morreram 200 mil pessoas. Aí a gente fala, vamos nos proteger. O que aconteceu? Passou 2 meses, morreram 50 mil pessoas. Exato. Em 11 meses, 200 mil. Em 2 meses, 50 mil. Qual é a conclusão? Que não adianta, pensando na população como um todo, essa linha do vou me proteger enquanto a vacina não vem, não resolve, porque o governo Bolsonaro propositalmente está sabotando a vacinação. Isso, claro. Por quê? Porque ele sabe que se tiver vacinação, vai ter mobilização. Não é só por negacionismo,
E não é só por incapacidade, é uma escolha política racional. Como nós somos do bem, a gente não imagina que alguém seja capaz de fazer isso, mas é Pois isso é. que eles estão fazendo. Pois é. É certo. Eu não sei se o Walter tem que sair agora para fazer Então, o. para quem está assistindo aqui, só para explicar, às 9 da noite, pontualmente, tem início um curso da Escola Latino-Americana de História e Política, com uma aula sobre a China. E eu vou ser a pessoa que vai abrir o curso. É uma questão de 5 minutos. Inclusive, eu já estou com a sala Zoom aqui aberta. Se vocês quiserem, é muito rápido mesmo, eu explico o conteúdo do curso. Se vocês quiserem Ótimo. e não se incomodar, Ótimo, pode ser, nossa. eu deixo aqui e vocês vão estar assistindo o que eu vou estar falando para as pessoas. Ótimo. Perfeito, perfeito. Perfeito. Vai começar daqui a 3 minutos, pontualmente. Eu deixo aberto a câmera, deixo aberto o som, falo e volto, desligo o Zoom e continuo aqui na sala. Tá ótimo. Hilton, liga sua câmera, seu áudio. Mas se vocês quiserem, ainda tem 2 minutos e meio. Não, mas a gente estava querendo depois colocar a questão em relação também ao trabalho das esquerdas, assim. Serra Negra, você sabe, é uma cidade pequena, de 28 mil habitantes, extremamente conservadora, né? E a gente está tentando fazer um trabalho aqui de conscientização das pessoas, estamos fazendo um trabalho praticamente de refundação do PT aqui, né? E a nossa visão é que a gente não pode agir como agia-se, sei lá, o PT agia há 15, 20 anos atrás, assim. Nós estamos tentando fazer um trabalho de chamar as pessoas, né, para mostrar para elas, através de atividades bem assim, do dia a dia delas, assim. Essa casa nossa de cultura e cidadania é justamente isso daí, para atrair as pessoas, né, para que elas possam ver que o PT não come criancinha, que a gente quer o bem de todo mundo, da sociedade, enfim. Eu não sei se esse é um caminho assim para esse tipo de atividade, ou seja, para tocar o coração das pessoas, esse tipo de atividade, assim, chegar nelas com esse tipo de abordagem, assim. Porque eu acho que cansou, o mundo mudou, não é mais possível você fazer aquelas reuniões de 3 horas, 4 horas, 5 horas, aqueles cursos de formação política. Eu acho que mudou muito, né? Eu não sei se você depois até pode comentar um pouco sobre isso daí, sobre esse tipo de atitude, assim, um pouco nova, um pouco diferente, vamos dizer assim, né? Nos dias de hoje. Parei. Não, perfeito, entendi. Deixa eu então abrir aqui o curso e eu, na volta, já respondo a sua questão. Legal. Vou deixar o microfone aberto e vou começar aqui a falar com eles. Então, eu peço que vocês ótimo, então. Não falem por agora. Ótimo. Tá legal. Tá. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Cumprimento quem está aqui na sala Zoom desse curso e cumprimento também quem estiver nos assistindo online. Meu nome é Walter Pomar. Eu sou da equipe de professores voluntários da Escola Latino-Americana de História e Política. Estou aqui para fazer a abertura de mais esse curso, né? A ELAP, a Escola Latino-Americana de História e Política, ela existe desde 2018. Nós já fizemos dezenas de cursos, originalmente eram presenciais, ou na Escola de Sociologia e Política, ou na nossa sede, que fica na antiga livraria do Clóvis Castro, saudoso companheiro Clóvis Castro, e, por conta da pandemia, nós passamos a fazer os cursos virtuais, né, remotos. Nós temos mais de 100 professores e professoras que contribuem voluntariamente. Milhares de pessoas já participaram em alguns dos nossos cursos, que tratam, como o próprio nome da escola fala, de temas da história e da política. Né? Cursos sobre história da América Latina, sobre história do marxismo, sobre como domina a classe dominante, sobre as questões da diversidade, da classe trabalhadora, questões de gênero, enfim, uma pauta bastante extensa. E hoje nós estamos dando início a um dos cursos do nosso programa de 2021, que é um curso intitulado Mao, Xu e Deng, Vida e Obra. Nós fizemos vários desses cursos ano passado. A gente pega um personagem ou mais de um personagem importante da história da luta pelo socialismo e a gente apresenta
um curso em torno da vida e da obra dessas pessoas, mas, na verdade, é um curso sobre a experiência histórica, sobre a época histórica que essas pessoas viveram. No caso, nós estamos falando, evidentemente, de Mao Tse-tung, de Xu Enlai e de Deng Xiaoping. Nós organizamos esse curso em 6 aulas. A primeira aula, hoje, com o Milton Pomar, é um panorama sobre a China em 2021. Nós vamos seguir aquele exemplo do Saramago no livro O Outro Duplicado. A gente, em vez de contar a história do começo para o fim, a gente vai começar a contar a história do fim para o começo. A gente vai partir de onde estamos agora, né? Um panorama da China em 2021. Depois, amanhã, dia 3 de março, eu farei uma descrição da história, aí sim, do começo para o momento atual, da história da China, né? No dia 4 de março, a terceira obra é já sobre Mao Tse-tung. Então, o companheiro José Reinaldo de Carvalho, que é do Partido Comunista do Brasil, do Comitê Central do PCdoB, vai aqui estar nos falando de Mao Tse-tung, vida e obra. Aproveito para enfatizar esse aspecto da escola. A escola é plural. Nós temos professores vinculados ao PT, vinculados ao PCdoB, vinculados ao PSOL, vinculados ao Partido da Causa Operária, vinculados à Consulta Popular, vinculados a nenhuma organização política específica, tá certo? Mas todos do campo da esquerda e das pessoas que consideram que o marxismo é um instrumento útil para a libertação da classe trabalhadora. Então, no dia 4 de março, o José Reinaldo de Carvalho vai falar de Mao Tse-tung, vida e obra. No dia 5 de março, sexta-feira, é a vez da Ana Prestes, que também é da direção nacional do Partido Comunista do Brasil, e ela vai nos falar de Xu Enlai, vida e obra. E no sábado, dia 6 de março, é a vez do Breno Altman nos falar de Deng Xiaoping. Eu não vou fazer spoiler sobre nenhum momento da vida e obra desses 3. E a última aula é com a companheira Dilma Rousseff, que vai falar dos desafios presentes e futuros da China. A aula estava prevista para ocorrer no dia 7 de março, mas ontem ela pediu que nós alterássemos a data, porque dia 7 é véspera do dia 8. E como vocês devem imaginar, a demanda para que a Dilma participe de inúmeras atividades é imensa. Então, nós combinamos transferir a aula dela, que seria no domingo, dia 7 de março, para o dia 13 de março, no sábado, mesmo horário, 21 às 23. A gente acha que é muito importante tê-la, porque ela está estudando muito o tema dos desafios da China, né? Além de conhecer vários dos protagonistas atuais do governo chinês. Então, repetindo, esse é o programa, e o nosso sistema aqui é de liberdade acadêmica, ou seja, cada professor ou professora tem autonomia para planejar a sua aula, tem autonomia sobre o conteúdo da sua aula e sobre a distribuição do tempo da sua aula. Então, haverá aqueles que vão usar recursos audiovisuais, haverá aqueles que vão falar do início ao fim, haverá aqueles que vão deixar uma parte do tempo para perguntas, questões, debate, haverá aqueles que não vão deixar quase tempo nenhum. Enfim, cada um de nós planeja a sua aula de uma maneira, e nós achamos que isso também faz parte da pluralidade aqui do projeto da ELAP. Enfim, é isso. Eu desejo a vocês uma boa aula e deixo vocês com o Milton Pomar aqui falando sobre um panorama acerca da China em 2021. Boa aula para vocês. A gente volta a se ver amanhã nesse mesmo bate-local e nessa mesma bate-hora. Muito bem. Posso entrar, então? Bom, meu nome é Milton Pomar, eu sou geógrafo, não sou historiador. E eu trabalho com a China desde 1990. Muito bem. Maravilhas do mundo virtual. Já terminei aqui a exposição, então, se vocês me permitirem, eu gostaria de engatar essa questão que me foi feita aqui pelo Mota antes de eu interromper para fazer a leitura. Vocês viram é uma discussão que a gente tem aqui entre nós, sabe, Walter? Como que você consegue, né, levar uma mensagem mais progressista, de esquerda, por uma população extremamente conservadora, né? Enfim. Então, deixa eu falar eu vou falar o que eu penso, tá certo? Estou falando. Claro. Então, não é um texto, não é um pensamento sistemático, é um bate-papo. Claro.
Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que voltar a fazer é estudar o poder local, estudar a realidade local. Quando eu iniciei minha militância no PT, no início dos anos 80, a gente tinha um projeto de formação no Diretório Estadual do PT de São Paulo, que era um curso que chamava Poder Local. A gente ia nas cidades e o curso era uma oficina de análise da realidade local. Quais são os diferentes setores sociais, quais são os diferentes setores políticos, de que as pessoas vivem, quais são os conflitos, de maneira que a gente produzia um diagnóstico da realidade local. E com base nesse diagnóstico, a gente estabelecia quem eram os setores sociais com os quais a gente precisava manter relação. Ou os setores sociais com os quais a gente já tinha relação, mas com quem a gente tinha que ampliar as relações. Esse tipo de método foi muito importante para nós sairmos de uma situação que era de total empiria, ou seja, as pessoas faziam e para uma análise um pouco mais científica. Né? Aqui, por exemplo, eu moro em Campinas. É uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, uma realidade social muito complexa, uma divisão espacial muito complexa. Precisa ter uma análise científica. Científica, eu estou querendo dizer desse jeito, ou seja, uma análise sistemática que responda qual é a base econômica, quais são os setores sociais, como é que eles se expressam politicamente, como é que eles estão espalhados pelo território, quais são os conflitos. Porque essas afirmações que você fez e que eu, às vezes, faço aqui também, aqui a população é muito conservadora. Bom, mas ela assim era em 1979 e 80 em 90% do país. Por que a gente conseguiu mudar a realidade e chegar, X anos depois, a quase ganhar a presidência da República em 89? Alguma coisa aconteceu. Foi trabalho político. E esse trabalho político, em parte, foi espontâneo, mas também houve trabalho político organizado, científico. Então, essa é a primeira questão. Eu acho que a gente tem que voltar a fazer análise concreta da situação concreta, conhecer melhor, sistematicamente, o local onde a gente atua. Em segundo lugar, eu acho que a gente tem que ter uma prioridade, que é reconquistar a maioria na classe trabalhadora. Claro, classe trabalhadora em cada cidade do país, em cada atividade, é diferente. Você tem diferenças dentro da classe trabalhadora no país, no estado e numa cidade. Mas a gente tem que ter base organizada na classe trabalhadora. Foi assim que o PT, nos anos 80, conseguiu crescer. Porque você ia numa cidade e você sabia que ou entre os trabalhadores rurais, ou entre os professores, ou entre os bancários, ou entre os metalúrgicos, ou entre o pessoal da construção civil, você tinha força organizada, você tinha presença num sindicato, você tinha presença no movimento de moradia, você tinha presença em algumas escolas, você tinha gente que trabalhava no mundo da arte e da cultura, que era progressista, que era de esquerda, que era petista. Enfim, nós temos que reconquistar maioria na classe trabalhadora. Nós já tivemos maioria na classe trabalhadora num curto período, de 2006 a 2010, mais ou menos. Antes a gente não tinha e depois a gente passou a não ter. Mas nesse momento, mais ou menos, a gente teve. E eu não estou falando só de maioria eleitoral, eu estou falando de maioria política, ou seja, era bem simples. Se a gente rebobinar, a gente lembra que de 2006 a 2010, a gente assistia a situações em que pessoas que nós não tínhamos a menor ideia quem eram, saíam em defesa do governo Lula, saíam em defesa do PT, saíam em defesa dos nossos programas. A gente estava na ofensiva. A gente estava impondo a nossa opinião, convencendo os outros, deixando os inimigos meio na defensiva. A gente só errou de achar que isso ia durar para sempre e que os caras não iam virar a mesa se preciso fosse, né? Mas a gente teve maioria naquele momento, nós precisamos voltar a ter. Então, assim, se amanhã, por exemplo, eu tiver que mudar para uma cidade que eu não conheço, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar conhecer. E a segunda é escolher uma categoria de trabalhadores a quem eu vou tentar me ligar, ou pela minha atividade profissional, que sou professor, ou por um contato político que eu faça, indo procurar no sindicato, indo fazer panfletagem, indo conversar com as pessoas no local de lazer, que seja. E, em terceiro lugar, entra isso que vocês falaram na pergunta, que eu acho decisivo, que é a construção de referências de quem nós somos. Veja, quais são as referências para a classe trabalhadora comum? Né? O trabalhador, nosso amigo, nosso vizinho, que não está envolvido na atividade política.
É o bairro onde ele mora, é o clube de futebol, é a igreja que ele frequenta, é a rádio ou o programa de televisão ou o canal de YouTube que ele acompanha. Tem referências. E a maior parte dessas referências, quem controla? A classe dominante. Nós temos que ter as nossas. Então, é fundamental que tenha uma sede de sindicato, que tenha uma sede do partido, que tenha um espaço de lazer onde as pessoas mais de esquerda se encontrem, que tenha festas, que tenham a nossa cara. E por isso, aqui em Campinas, a gente mantém um centro cultural com essa pegada, com esse propósito, que é um espaço de lazer, que é um espaço de formação política, que é um espaço para fazer reuniões, que é tudo isso junto. Claro, na época da pandemia é difícil fazer funcionar como a gente funcionava antes. Mas antes da pandemia, virou o quê? Virou uma referência física, como eram os sindicatos há um tempo atrás e podem voltar a ser, se eles estiverem dirigidos por gente que tem essa pegada também. E para dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, é um exemplo extremo. Uma parte da população nas grandes cidades está tendo dificuldade de sobreviver. Esses espaços nossos têm que ser casas do povo, onde as pessoas possam ir tomar uma refeição, possam receber orientação sobre como acessar o auxílio emergencial. Enfim, nós temos que criar referências. Em cada cidade vai ser de um jeito, vai ter uma pegada diferente, vai ser um espaço, às vezes pode ser uma sede do partido, às vezes pode ser um centro cultural de esquerda, às vezes pode ser um cursinho pré-vestibular. Não importa a forma, importa o espírito, que é você criar referências públicas que não sejam só pessoas. Né? A gente, por exemplo, pensa, o Lula é uma referência da esquerda brasileira, a Dilma é uma referência da esquerda brasileira, o Haddad é uma referência da esquerda brasileira, os nossos governadores são. Mas quais são as referências simbólicas? Quando você pega a direita, ela enche as cidades de estátuas, ela coloca os nomes nas ruas, ela manda pintar quadros, fazer fotografias, ela disputa o imaginário das pessoas, tem que fazer também. Então, eu concordo com isso que vocês falaram aí. Perfeito. Salete? Não, eu ia perguntar para ele falar um pouquinho sobre os 41 anos de PT. Vamos falar do PT um pouco. Se você fizesse assim, um balanço aí do que, né, que esse foi, né, o mês passado, completou 41 anos, eu queria que você fizesse um balanço aí. Então, veja, 41 anos, né? A gente começou o PT em 1980. Naquela época, eu já fazia militância política, mas eu não participei desse momento de fundação do PT. Eu me envolvi com o PT em 82, na campanha eleitoral de algumas candidaturas, e depois me filiei formalmente em 85, na época da campanha do Suplicy, a prefeito da capital. Mas eu acompanhei um pouco esses anos mais à distância, e depois de 85, muito ativamente. Os anos 80 foram uma época heróica do PT. Uma época em que o PT estava lutando contra a ditadura, lutando contra a transição conservadora, capitaneada pelo Tancredo e pelo Sarney. Era o partido da luta social, era o partido contra tudo isso que está aí, era o partido do contra-burguês Vote 3, era um partido extremamente radical e era um partido que tinha a sua principal face era dos lutadores do povo que tinham emergido nas batalhas do final dos anos 70, início dos anos 80. Né? Bom, essa primeira fase do PT quase nos levou à presidência da República. Em 89, a gente bateu na trave. Né? Aí começa uma segunda etapa da nossa história, que foi a luta contra o neoliberalismo, contra os governos Collor, Itamar e Fernando Henrique. Nessa luta, o PT teve na vanguarda, ou seja, quem era que fazia oposição ao neoliberalismo no Brasil? O PT. Mas, ao mesmo tempo, o PT começou a mudar um pouco. Saiu, pouco a pouco, a luta social e, pouco a pouco, entrou a luta eleitoral institucional como principal instrumento de ação do partido. Isso não aconteceu do dia para a noite, isso não aconteceu de forma planejada inicialmente, mas aconteceu. Isso teve, como tudo, um lado positivo e um lado negativo. Né? O lado positivo é que, numa época de muito desemprego, o cidadão tinha muita dúvida de fazer greve, mas podia continuar votando na esquerda. Então, ao contrário do que aconteceu em outros países do mundo, aqui a votação do PT foi crescendo nos anos 90, apesar das lutas sociais terem diminuído. Esse foi o lado positivo. Qual é o lado negativo?
O lado negativo é igual. Nós fomos diminuindo as lutas e foi crescendo só a dimensão eleitoral institucional. O que acontece? Quando a gente ganhamos a presidência da República em 2002, a gente não tinha a força social organizada que era indispensável para fazer o governo poder ser um instrumento de grandes mudanças. Aí entra a terceira fase da nossa vida, né, que é de 2003 a 2016. Nós ganhamos 4 eleições presidenciais. O nosso problema não foi falta de voto. E durante esses anos, com erros graves, mas também com acertos muito positivos, na média, a vida do povo melhorou. Só que, como a gente não tinha, no período anterior, mantido a organização social, e como quando a gente chegou no governo, a gente continuou sem priorizar a organização social e a luta político-cultural, o que aconteceu? Na hora que a direita se deu conta de que ela tinha perdido 4 eleições presidenciais e ia perder a 5ª em 2018, porque se a gente perdeu com a Dilma em 2014, na pior situação do mundo, nós íamos ganhar com Lula em 2018. O que a direita fez? Rompeu as regras do jogo. E, nesse momento, a ausência de uma força social organizada foi um tragédia para nós. A gente não conseguiu colocar povo na rua para derrotar os golpistas. E aí inicia o que é a 4ª e atual etapa da vida do partido. Tem os anos heróicos, a luta contra o neoliberalismo, o período de governos, e agora essa fase em que a gente está na luta contra o golpismo. É uma fase muito difícil, né? Extremamente difícil. Primeiro porque a vida do povo piorou demais, né? Desemprego, fome, pandemia, desassistência social, isso bate na gente. Uma parte da nossa base social, uma parte da nossa base eleitoral está na luta pela sobrevivência. Uma segunda mudança grave é que a direita conseguiu cooptar ideologicamente uma parte da classe trabalhadora. Ou seja, muita gente que votou em candidaturas do PT em algum momento dos últimos 38, 39 anos, em 2018, ou lavou as mãos ou votou no Bolsonaro, que é o oposto de nós, do ponto de vista das liberdades democráticas, da visão de mundo, das políticas de bem-estar social. O Bolsonaro, como disse um companheiro um dia desse, é daquela turma do darwinismo, né? Os mais fortes é que sobrevivem, os mais fracos que morrem. Nós somos o oposto disso. Mas, apesar da gente ser o oposto, uma parte da nossa base social, da classe trabalhadora, foi cooptada por essa linha. Então, vejam que é muito difícil também. E o terceiro problema é que o PT, os demais partidos de esquerda e as nossas organizações sociais não têm conseguido se manter firmes nessa nova conjuntura. Né? Uma parte da esquerda perdeu força, perdeu capacidade organizativa, perdeu combatividade. Então, é um momento muito difícil, extremamente difícil. Vai passar? Vai passar. O problema é quando. O ideal é que passe já, mas pode ser que demore mais tempo. E tem um pedaço do PT, e não só do PT, eu falo do PT porque vocês me perguntaram do PT, mas é da esquerda como um todo, que se habituou a fazer política numa outra época, quando era vento a favor, quando a vida era disputa eleitoral, quando a gente perdia a eleição, mas o governo que entrava não era um governo de milicianos, de assassinos, de negacionistas. Agora é tudo isso. Agora a gente tem vento contra, perde a eleição, e o que entra no governo é a barbárie, são os cavernícolas. Então, uma parte do PT, da esquerda, não está preparada, não sabe o que é isso. Nunca viveu isso antes, não viveu a época da ditadura. Acham que já está muito ruim, quando, na verdade, pode piorar muito ainda. Então, nós estamos num momento muito difícil, tá certo? Onde, se o PT não souber aprumar seu rumo, a gente corre o risco de ter muitas mais derrotas para frente. Agora, olhando historicamente, quando a gente olha a história do Brasil, né, 500 anos ou mais de história, o que a gente percebe? Que o período de presença do PT na história do Brasil é o período de maiores conquistas sociais, maiores conquistas democráticas, maiores conquistas em termos de soberania nacional, maior conquista em termos de participação política do povo brasileiro. Ou seja, o PT não é o responsável por tudo isso, mas ele é a expressão disso. Por isso que
E daí vem um pouco não quero te cortar, mas o antipetismo, ele aparece meio que nisso aí, porque ele é uma forma de você combater tudo isso né, que o PT representa, não é? Só para complementar uma pergunta aqui do nosso companheiro Felipe Pereira. Walter, como você enxerga a popularidade do Bolsonaro na classe média provinciana, ou seja, nas cidades médias e pequenas? Ele faz essa pergunta também, talvez até para linkar com o que a Salete falou, né? Perfeito. Veja, existe... Primeiro vamos nos entender, né? Nós somos um país extremamente conservador. Isso não começou com o Bolsonaro. Aliás, nem o golpe começou com o Bolsonaro. Vamos lembrar que o golpe começou com Aécio Neves, com o DEM, com o Temer. Tá certo? O Bolsonaro surfou depois. Então, assim, nós temos nesse nosso país uma parte da sociedade que é profundamente reacionária, profundamente conservadora, profundamente egoísta. Por quê? Isso tem a ver com a história do país. Nós somos um país que é produto de um roubo, né? Os portugueses que vêm para cá e roubam a terra, as riquezas e os corpos. Depois nós somos produto de um outro crime, que é a escravidão. Escravidão. Depois nós somos produto de séculos de colônia, que é a submissão de um país. E depois a gente ainda tem mais décadas de monarquia nacional, com a mesma família que antes governava o país quando era colônia. É uma pena que esse país não tenha cortado a cabeça dos Orleans e Bragança. Eu falo isso com a maior tranquilidade. Os Orleans e Bragança tinham tido o mesmo destino do Rei Sol e dos reis franceses, porque o nosso país seria melhor se a gente tivesse liquidado essa corja colonialista, escravista, monarquista. Mas nós não fizemos isso. O país foi se desenvolvendo, entre aspas, sem romper com o seu passado. E isso gera o quê? Um país profundamente desigual, porque a gente tem uma classe dominante que quer, ao mesmo tempo, se apoderar das riquezas e transferir uma parte dessas riquezas para o exterior. A gente é duplamente explorado. E é óbvio que num país desse tipo, não é para ter liberdade democrática. Porque se o povo tiver liberdade, o povo vai combater a exploração. É por isso que quando você vê, por exemplo, o século XX, você tem república oligárquica até 1930, ditadura Vargas até 45, uma democracia capenga até 64 e mais uma ditadura militar. E agora voltamos a ter golpe. Ou seja, a classe dominante brasileira é reacionária. E aí vem a parte, digamos assim, que tem a ver com a pergunta que o colega fez, né, o companheiro fez, que é: quem é que é mais reacionário? Por incrível que pareça, é quem tem mais medo. E quem é que tem mais medo? Não é o ricaço, o dono do banco, não é o dono do oligopólio, não é o Roberto Marinho. Esses caras não têm medo. Eles andam de helicóptero, eles vivem com segurança, eles têm contas no exterior, eles podem a qualquer momento ir para alguma casa das 20 ou 30 casas que eles têm em vários países. Quem tem medo, mais medo, é quem está convivendo cotidianamente com essa imensa pobreza social. É uma parte do que a gente chama indevidamente de classe média. Esses que estão no andar de baixo, eles, ao invés de ter raiva e ódio dos ricos, eles têm raiva, ódio e medo dos pobres. E é isso que é a base social, ou uma das bases sociais principais do bolsonarismo. É um pessoal recalcado, um pessoal com medo, um pessoal violento, um pessoal reacionário, e que devia canalizar essa raiva para as elites e não para o povo. Mas ele prefere ser capitão do mato, entendeu? Beijo. Salete, estamos quase no fim aqui do nosso... Então, acho que a gente já falou bastante, assim, né? Falou o que a gente queria conversar, e assim, eu só me lembrei assim, aqui em Serra Negra a gente tem, quando você tem trabalhador, a gente tem, a maioria assim, são pequenos empresários, então, só que eles não se colocam como trabalhadores, né? E eles são, na verdade, trabalhadores. É que eu estava pensando assim, nessa coisa de ter uma linguagem para eles, de como vamos conversar, né, com essas pessoas, que a gente tem uma certa dificuldade por isso até, né? Porque muitos não se veem como trabalhadores, eles são empresários, né? E essa dificuldade, né? Veja, esse é um problema que nós enfrentamos quando a gente foi governo, na minha opinião.
Nós implementamos uma política que poderia ter sido muito mais radical, no sentido de beneficiar a classe trabalhadora assalariada e a classe trabalhadora dos pequenos proprietários. Porque, veja, para o grande proprietário, para o grande banqueiro, por exemplo, ele não quer que o trabalhador receba muito salário. Ele não quer que tenha muito direito social. Ele prefere garantir que o dinheiro dos impostos vá para pagar juros da dívida e ele embolsa e dane-se se o país está na miséria. Mas para o pequeno e médio empresário faz diferença as pessoas terem capacidade de consumo, as pessoas poderem ter uma poupança, as pessoas terem um salário mais alto. Ou seja, esse povo tem razões objetivas para estar conosco, mas eles são colonizados mentalmente pelo andar de cima. Então tem que fazer disputa política, tem que conversar com as pessoas, tem que fazer mobilização, educação, comunicação. E em algum momento, em várias cidades, em vários estados do país, mesmo em âmbito nacional, teve momentos que a gente conseguiu isso. Nós mostramos para esses setores médios que o melhor para eles é estar conosco. Agora, qual foi o problema, na minha opinião? A gente não fez isso bem feito. Por exemplo, vou dar 2 exemplos, 3. O cara que é setor médio, ele tem um grande problema, uma grande preocupação, que é educação e saúde. Nós tínhamos que ter bombado o Sistema Único de Saúde, como acontece em alguns países da Europa, onde o setor privado é minúsculo e o setor de saúde é um brinco. Para que a gente chegasse para o povo setor médio, dizer o seguinte: nós vamos cobrar imposto dos ricos, dos banqueiros, para financiar um sistema de saúde em que você não precise mais pagar plano de saúde privado. E mais, nós vamos pegar imposto de grandes fortunas, imposto de herança, tudo sobre os ricaços, para que você possa colocar seu filho numa escola pública que vai ser top de linha, muito melhor que qualquer escola privada, como é na França, como é na Inglaterra, entendeu? E mais, nós podíamos ter feito uma gestão para mudar a tabela do imposto de renda, para acabar com esse absurdo que um professor universitário paga a mesma coisa que um grande empresário. Isso. Tinha várias coisas que a gente podia ter feito no sentido de conquistar o apoio dos setores médios para nós, mas para isso a gente precisava ter brigado pesado com os ricos. E aí faltou, na minha opinião, clareza, a não ser quando era tarde demais, né? Uma questão, assim, acho que pode ser até a última, assim, para encerrar, que é uma questão, assim, que eu fico até meio me perguntando sobre isso daí, assim, que é essa coisa da esquerda. Um exemplo, assim, quando recentemente aí o Haddad foi lançado, o Lula falou, sai para a rua, sai candidato. Houve toda aquela comoção na esquerda, muito de gente falando e tal. Como que você vê essa disputa, assim, esse pessoal que acha que o PT não pode ser protagonista, que o PT não pode liderar esse embate, vamos dizer, até eleitoral, né, contra o Bolsonaro? Como é que você vê isso, Val? Eu acho que a gente vive num país livre, ou seja, vai à luta. Quer dizer, as pessoas querem derrotar o PT, vão à luta. Querem superar o PT, vão à luta. Mas não peçam que nós abramos mão de 41 anos de história. Entendeu? É assim, eu acho que é graça. Nós construímos 41 anos de história, representamos um setor social, temos opiniões políticas, temos o direito de defender. Não gostam de nós? Legal. Construa outro partido, dispute, vá à luta e nos derrote. Agora, qual é o problema da maioria dos que resolveram seguir por esse caminho? É que acabam fazendo aliança com a direita. O Ciro Gomes acaba libelou da direita. Na hora do vamos ver, que o país estava lutando contra esse cavernícola, o cidadão foi comer croissant em Paris. E com que autoridade ele fala de luta democrática? Com que autoridade ele vem falar de nós? Nós estávamos aqui enfrentando a direita. E ele foi para Paris. Então, eu sinto muito, eu não vejo problema nenhum. Assim, tem liberdade de organização partidária, o PT não é o único partido de esquerda. Quem não concorda com o PT tem muitas outras opções na esquerda para apoiar. Agora, não venham nos pedir para a gente desistir, né? Pois é. Mas, aí é demais. É demais, né? Eu penso. É isso. Mais alguma coisa, Salete? Não, acho que era isso. Eu queria agradecer muito e te convidar para conhecer a casa. Você está aqui pertinho, vem uma hora conhecer aqui a casa. E não vamos ter medo da pandemia, né, Mota? Vamos
Pois é, né? Vamos tentar conciliar as duas coisas, né? Só para falar para vocês, eu tenho viajado, eu fiz atividades esse ano e no final do ano passado, em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em muitas outras cidades, tá certo? Estive agora recentemente em Viçosa, em Minas Gerais, tomando todos os cuidados comigo mesmo, para mim mesmo, e nas atividades que a gente faz. Então, a gente faz atividades que são híbridas, em que algumas pessoas estão presencialmente, outras não. Agora, o que eu detecto? Vou dar um exemplo. Eu não vou falar o nome da cidade. As pessoas que vão na atividade, super preocupadas que a atividade possa gerar contaminação. Porém, no intervalo da atividade, o que as pessoas fazem? Vão num restaurante comer e vão numa festa de noite. Então, assim, a atividade política contamina mais do que outras coisas? Está entendendo? Então, assim, vamos nos entender. Se a gente estivesse em lockdown nacional e um governo decente que estivesse trabalhando para rapidamente, faria sentido. Agora, nós não estamos em lockdown nacional. Tem um governo que está passando a boiada e uma parte da nossa base social, a maior parte, a imensa maioria, está sendo obrigada a trabalhar para sobreviver. E nós que somos de esquerda, uma boa parte, continuamos mantendo uma vida social que a gente faz com cuidados, mas a gente mantém. Claro. Então, vem cá, porque pode ter... Por que eu perguntei para você, vem cá, você vai na festa de noite, mas você não podia vir na reunião? Eu entendo que você não vá na festa e não vá na reunião. Está tudo certo, e eu não faço crítica nenhuma a quem faz isso. Ou seja, cada um faz o que acha que pode fazer. Você não deve pedir a ninguém, quando a gente está falando de sacrifício da vida, não deve pedir a ninguém que faça mais do que cada um tem que saber o que pode fazer. Agora, o que eu não acho razoável é o cara dizer, não, na praia eu não pego Covid, no shopping eu não pego Covid, no restaurante eu não pego Covid, na festa eu não pego Covid, mas na reunião eu pego Covid. Claro que a pessoa está fazendo uma hierarquia em que a política é a última prioridade, e, na verdade, é o oposto. No momento que a gente está no Brasil, ou tem luta política, ou vai continuar morrendo gente pra caramba. É isso que eu ia falar. Não, é que surgiu aqui uma questão aqui da nossa companheira Rosana, talvez você pode falar um pouco sobre a frente esquerda, né? Qual a sua opinião? Rapaz, primeiro, para a gente mudar o país, não dependerá só do PT em nenhuma possibilidade, tá certo? Então, necessariamente, a gente vai ter que fazer frente com outras organizações políticas e sociais da classe trabalhadora brasileira. Movimentos sociais, sindicatos, partidos, etc. Agora, até onde vai essa aliança? Certo? Uma aliança, para ela funcionar, ela tem que definir em torno do que ela é feita. Por exemplo, quem está disposto a lutar para valer para acabar com o governo Bolsonaro? Quem está disposto a lutar para valer para recuperar a soberania do país? Quem está disposto a lutar para valer para recuperar as liberdades democráticas? Quem está disposto a lutar para valer para recuperar os direitos sociais? Essas são as questões de fundo. Eu não consigo, por exemplo, fazer uma frente com o PSDB, com o DEM ou com o MDB em torno dessas questões que eu acabei de falar. Eu posso, eventualmente, fazer alianças pontuais com alguns desses setores, ou com parte deles, em torno de pontos de identidade, mas uma frente em torno de uma coisa mais de médio prazo, não dá, porque esses caras não têm nenhum compromisso com nada do que eu acabei de falar. Então, o caminho é de construir uma frente de esquerda. Aí alguém pode falar, mas uma frente de esquerda é suficiente para mudar o país? Depende do grau de apoio que a gente tiver no povo. Se o grau de apoio for o atual, não. Mas no passado, a gente com uma frente estreita já mostrou ter muita força. Então, tudo depende de recuperar apoio na maioria do povo. Agora, eu não acho possível recuperar esse apoio se a gente não tiver clareza, não se diferenciar. Se a gente ficar parecido com a direita, ficar parecido com o centro, ficar parecido com o bolsonarismo, por que o povo vai escolher votar na gente? Pois é. Então, assim, tem que se diferenciar. E diferença, para mim, é no âmbito do programa, antes de mais nada. Eu acho, por exemplo, muito importante que o PT diga claro o seguinte, olha, o mundo está vivendo uma crise brutal do capitalismo. Nós somos um partido socialista.
Para que o Brasil possa ter futuro, precisa ter soberania nacional, mesmo que isso implique em entrar em choque com os Estados Unidos. E vai implicar. Para ter liberdade nesse país, os militares têm que ficar nos quartéis. Essas forças armadas que a gente tem hoje estão tutelando o governo, estão governando o país. É uma ditadura militar sem ditadura, no sentido velho da palavra. E assim vai, entendeu? Então, eu acho fundamental a gente construir uma frente de esquerda. Mas uma frente de esquerda, para ter êxito, precisa ter apoio do povo. E para ter apoio do povo, a gente precisa ter personalidade, perfil de esquerda. Ah, isso vai resolver assim? Não. Pode ser que resolva rápido, pode ser que demore. Mas eu quero resolver, eu não quero me enganar, né? Achar que eu vou pegar um atalho, vou me disfarçar de mais moderado, vou ficar parecido com alguém de centro para ver se eu mudo o país. E aí, quando eu estou lá, eu descubro que eu mudei tanto de cara para poder chegar lá que eu já não sou mais de esquerda. Aconteceu com muita história do Brasil, né? Perfeito. Muito legal, Walter. Salete. Tá, não, muito obrigada, que volte outras vezes, venha conhecer a casa, e foi uma live super produtiva, muito legal. Muito obrigada. Maravilha. Obrigado, Carlos Mota, obrigado, Salete, e obrigado quem estiver aí assistindo. Um abraço, boa noite. Outro. Até mais, gente. Até a semana que vem, então. Tchau.